Fala galera, sejam todos bem-vindos a esse vídeo, eu sou o Marcos Arte e galera, é o seguinte, a gente vai estar começando aí uma nova série aqui no canal, onde a gente vai pegar jogos e vamos analisar e estar recriando alguns game assets desses jogos. E o primeiro game escolhido dessa série é nada mais nada menos que o Game 171. A ideia dessa série é a gente aprender na prática como criar modelos 3D de qualidade profissionais para jogos. Eu escolhi o Game 171 porque ele tem assets bem interessantes, ele consegue um bom equilíbrio entre otimização e realismo. Além de, claro, ser feito por brasileiros, ele tem um cenário totalmente inspirado em nosso país, que traz elementos bem característicos. Mas também sobre a oportunidade de aprender a criar esses estilos de asset, porque hoje a gente tem um mercado mobile que está precisando bastante desse estilo de modelagem 3D para jogos de moto ou jogos que se passam no Brasil. Então é bem interessante você aprender a criar esses tipos de game assets. Beleza, galera, que já entrei aqui no game, então eu já consigo aqui ver os assets do game, tá? Então eu tô jogando aqui. Então nessa série a gente vai fazer diversos assets, vamos dar uma caminhada e vamos ver o que a gente encontra aqui que seria bem legal. Por enquanto eu acho que não. Um orelhão seria bem interessante também de fazer, né? A gente faz orelhão bem característico de uma época no Brasil. Hoje em dia não tem mais, né? Pelo menos na minha cidade não tem mais. Olha só, uma opção legal que eu achei aqui agora, gente, seria placas de trânsito, né? Seria uma opção bem legal para vocês. Olha só como é que tá legal isso aqui. Não tá padronizado, né? Aqui na minha cidade é um pouquinho diferente, mas é bem característico. Sai daí, moço. Olha só, gente. Então achei, o asset de hoje vai ser criando placas de trânsito. Eu vou ensinar para vocês uma forma otimizada de você criar diversas placas de trânsito e utilizar apenas um material. Isso é vários benefícios que eu vou explicar para vocês durante o vídeo. Bom, para começar aqui já vou passar um hackzinho para vocês, tá? Se vocês quiserem referências de placas de sinalização, existe esse site aqui chamado signalcenter.com.br. Nesse site tem diversas referências em questão de sinalização. Já vou mostrar para vocês e o que facilita muito pra gente. Vou deixar o link na descrição, tá? Então tá, vou entrar aqui no Signal Center e aqui a gente encontra várias coisas referente à sinalização. A referência que a gente quer é sobre placas de trânsito, a gente vem aqui em placas de trânsito e aqui a gente encontra diversos vetores já prontos referente à sinalização aqui do Brasil de placas de trânsito. Então isso é um adianto muito bom pra gente, que a gente não precisa estar recriando, né, esses vetores aqui, tá? Então a gente vai escolher algumas placas pra gente estar recriando em 3D aí no Blender. Eu vou fazer aqui a placa pare, tá? Eu vou fazer essa versão aqui também e uma versão da placa lombada. Então vamos baixar as nossas referências. Esse site, ele não permite você baixar diretamente a imagem. O que você precisa fazer? Você precisa abrir aqui a placa, né, o produto. Abre a imagem aqui na visão maior e você dá um F12. Você vai entrar aqui no inspecionar elemento, você vem aqui de Elements, vem aqui para Network, aqui você clica em imagem, tá? Não vai aparecer nada, o que você faz? Você dá um F5, ele vai recarregar aqui todo o site, vai aparecer todas as imagens que está aqui na página. Então a gente quer referência aqui da placa pare, tem diversos tamanhos aqui, tá? A gente encontra qual que tem a maior resolução, é só dar um duplo clique. Ó, essa aqui tem uma resolução bem grande, você pode ver que essa aqui já é uma resolução menor, né? Para ícone, então não funciona pra gente. A gente quer que tenha maior resolução. Estando aqui nessa visão, você clica com o botão direito, clica aqui em salvar imagem como, né? Eu recomendo você vir aqui na tua área de trabalho, criar uma nova pasta chamada refs ou referências. Eu já criei uma aqui. Aí você cria aqui outra pasta dentro chamada placas. E aqui você vai salvando as suas referências relacionadas à placa de trânsito. Assim você já vai criando um banco de imagens de referências aqui no teu computador. Então eu vou clicar aqui em salvar, tá? E beleza, e já vai estar salva aqui a minha referência. Aí você volta no site, repete o mesmo processo para você baixar as outras, tá? Eu já baixei aqui a de lombada e também aquela de passagem de pedestre e agora também a de placa pare. Então vamos pro Blender, vamos começar a modelagem. Beleza, já tô aqui no Blender, galera, então a gente vai estar colocando a nossa referência. Para quem já acompanha o canal sabe que é bem fácil estar fazendo isso. Você que é iniciante, você faz o seguinte, você aperta o botão A do teclado, vai selecionar todos esses itens aqui da cena padrão do Blender, você pode dar um delete. Feito isso, não vai ter mais nada na sua cena. Você vem aqui na visão frontal, onde ortográfico, aperta o Shift mais A, vem aqui em Image, vem aqui em Reference e vai lá nas referências, tá? Eu vou pegar aqui a referência da placa pare e da placa de passagem. Depois eu adiciono a referência da placa de lombada, tá? Clique em adicionar Empty Image e vai estar aqui a nossa referência, ó. Tá? A referência aqui de passagem. A gente repete o mesmo processo aqui para adicionar a referência de parada. Tá aqui a referência de parada. Aí a gente repete o processo para estar adicionando a referência de lombada. Shift A, vem em Image Reference, vai lá onde está a tua referência de lombada e adiciona. Bom, está aqui todas as nossas referências e a gente já escolhe qual a gente vai começar. Eu vou começar pela de lombada, tá? Eu acho que é bem bonita essa placa de lombada, não sei porquê, mas eu vou fazer ela. É bem tranquila a modelagem, tá? A gente faz a partir de um plano. Então tá, vamos posicionar essa referência um pouquinho aqui para trás, para não ficar aqui aonde a gente vai trabalhar a modelagem. E é isso. A partir disso, a gente pode dar um Shift A, vem aqui em Mesh e vamos colocar um Plane. Então tá aqui o nosso Plane, a gente rotaciona ele aqui em 90 graus, ó,
para ele ficar mais ou menos assim. E agora a gente vem aqui na visão frontal, aperta o R e rotaciona 45 graus, né, para ele fazer meio que o triângulo aqui, né, o formato de triângulos aqui para a gente conseguir deixar do mesmo estilo que é a placa de lombada. Feito isso, você aperta S para escalonar, deixa ele maior assim, passando mais ou menos da placa, tá? Aperta o Tab para ir para o modo de edição e aperta o 1 para selecionar por pontos. Clica aqui fora, tá? E você pode selecionar os 4 pontos apertando A. Beleza, feito isso, você dá o botão direito e vai poder usar aqui o Bevel. Se você tem dificuldade em usar o Bevel, você vem aqui na visão frontal, aperta o Z, vem aqui no wireframe para você ver através do modelo, porque assim vai ser mais fácil para você encaixar certinho aqui os bevels. Mas olha só, eu acho que tá pequeno demais ainda. Vamos dar uma escalonada, aperta S e deixa maior aqui assim. Beleza, agora é só a gente apertar o botão direito e vir aqui em Bevel Vértices. Então a gente deu o Bevel aqui mais ou menos, ó, e a gente aumenta aqui no menuzinho do Bevel a quantidade de segmentos. Pode deixar mais ou menos aqui um 3 ou 4, tá? Eu vou deixar 4 porque é o modelo que a gente não vai estar utilizando o bake de Wag Poly, a gente vai usar apenas o bake de uma mesh low poly mesmo. Já vou explicar para vocês quando a gente fizer o bake. E assim eu acho que tá bem suficiente para mobile e para um jogo porte médio, assim, tipo igual o 7.1 mesmo. Não precisa ter super qualidade aqui, eu acredito que não precisa ter tantos segmentos assim, mas depois a gente pode trabalhar com LODs também, caso a gente quiser. Mas eu acredito que assim tá bem tranquilo, tá? Beleza, então praticamente aqui a nossa base da placa da lombada já foi feita, né? Agora é só a gente dar um leve extrude nela e depois a gente vai fazer a base, que a base a gente vai utilizar para todas as lombadas, tá? Seleciona teu objeto, aperta o Tab, seleciona o 3 para selecionar por faces, aperta um A para selecionar todas as faces, botão direito, vem aqui em Extrude Face Along Normals. Dá uma leve extrusão assim, ou não precisa ficar tão grosso, tá? Então você pode ajustar aqui, porque é um metal fino, né? A gente deixa assim só pra gente ter os dois lados aqui da placa, né? Pra gente colocar numa Game Engine, não ficar vendo o backface, né? Não ficar com a backface da normal expostas, então a gente deixa ele com uma leve espessura aqui assim, ó, que já é o suficiente. Agora você precisa verificar se as normais estão corretas. Você vem aqui nesse menuzinho e ativa aqui, ó, o Face Orientation, tá? E se ele ficar vermelho é porque ele tá com as backfaces, se ele ficar cinza assim, normalmente não tá com a backface, beleza? Então aqui a nossa base da placa da lombada já está feita, a gente clica aqui no modelo e renomeia aqui como placa underline lombada. Renomeia aqui o objeto e renomeia também o arquivo mesh que tem dentro do objeto, tá? É bem importante isso, quando você levar para Game Engine, a mesh vai estar certinho com o nome, mesmo nome do objeto. Beleza? Então a placa de lombada aqui, a base já foi feita, dá pra gente esconder aqui agora, a referência também não vai usar nada, tá? Beleza, agora a gente vai modelar aqui a placa pare, tá? O mesmo esquema, vamos ativar aqui a referência, vamos posicionar ela um pouquinho para trás, deixa mais ou menos aqui assim, para não ficar atrapalhando aqui. A placa pare, ela nada mais nada menos que um cilindro com 8 vértices, tá? Então você vem aqui na visão frontal, dá um Shift A, vem aqui em Mesh, vem Cylinder. Gera um cilindro aqui com 32 vértices, você coloca 8 vértices aqui. Beleza, ele meio que já vai girar aqui o formato que a gente quer. Agora só basta a gente fazer umas rotações aqui. A gente rotaciona aqui em 90 graus para ele ficar assim na posição que a gente quer. Aí beleza, você rotaciona aqui para ele ficar no formato e aperta o S para escalonar. Você pode ver que ele já vai meio que encaixar certinho. Você aperta o Z e o wireframe, deixa aquele rotacionado corretamente, ó. E é só escalonar aqui agora que ele vai ficar certinho aqui encaixado na nossa placa de pedestre, ó. Vai ficar encaixado certinho aqui na nossa placa pare, ó. Beleza? Então agora a gente só vai mexer aqui para ele ficar certinho, ó. Vamos selecionar tudo aqui, vamos escalonar mais ou menos aqui assim, né? Deixar ele bem fininho, o mesmo esquema que eu falei para você, a gente deixa essa espessura só para não ter backface, tá? Aí acho que assim tá bom, quase imperceptível, legal. Então tá aqui a nossa base também da placa pare, a gente pode esconder aqui agora, tá? Depois a gente vai mexer nela mais. Vamos renomear aqui como placa pare. Renomeia o objeto e renomeia também arquivo mesh, tá? Agora pode esconder aqui e a gente vai fazer a nossa última placa, que seria a passagem de pedestre. Então ativa ela, faz o mesmo esquema de deixar um pouquinho para trás aqui para não atrapalhar. E isso aqui é basicamente um plano de formato retângulo com as bordas assim, tá? Então vamos fazer, vamos vir aqui em Shift A, né? Vem aqui em Mesh, vem aqui em Plane e a gente tem um novo plane, rotaciona ele 90 graus, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Você pode ver que agora ele tá com a backface para cá, né? Então depois a gente corrige e você vai escalonar ele aqui para ele ter mais ou menos o formato de retângulo aqui que a gente quer, ó. Joga isso aqui para cima, pega essa linha aqui e usa a ferramenta de mover, joga lá para cima também. Aqui embaixo você faz a mesma coisa, ó, manualzinho assim que é mais rápido, tá? Seleciona os pontos aqui da extremidade, ou os 4 pontos apertando A, botão direito e dá um bevel. Você pode fazer com a mesma quantidade lá, tá aqui o nosso bevel, já encaixou aqui o nosso retângulo certinho, praticamente nossa placa tá pronta. Agora a gente seleciona o objeto, coloca em modo de edição, aperta o 3 para selecionar por face, seleciona todas essas faces aqui.
aqui, botão direito, Extrude Face Along Normals, que ele já vai tirar a backface. Vai ficar grossinho assim, você pode vir aqui ó, manualmente, ó, e deixar fininho assim que fica perfeito, ó. Aí beleza, praticamente está pronta aqui a nossa base da nossa placa de passagem de pedestre. A gente já pode excluir aqui todas as referências, tá? Selecionamos todas elas, dá um FN Delete. E o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Agora a gente ativa as outras placas, deixa elas posicionadas assim, ó, pra gente ter uma visão das três, tá? Não precisa ficar perfeitamente. Fechou. Agora a gente precisa dar um Shade Smooth para arredondar essas bordas aqui. Então vamos selecionar aqui todas as placas, colocar no modo edição, aperta um A para selecionar todas as faces, né? Entra no modo de faces apertando 3. Aí você vai dar um botão direito, vem aqui em Shade Smooth. Ele vai ficar meio bugado aqui assim, é normal. Você pode colocar um modificador de Angles Normals ou você pode simplesmente aqui selecionar essas faces aqui, ó, e dar um Flat. Botão direito, Shade Flat, ele vai ficar aqui assim. Vai ficar o Shade Smooth só onde a gente quer aqui. E as faces aqui onde é para ser um plano, ela fica flat. Então a gente faz isso em todas, ó, flat. Fechou, legal, bem funcional. Então praticamente a base aqui tá pronta. Agora a gente vai fazer aqui o suporte das placas, tá? A gente vai usar um cilindro, você dá um Shift A, vem Mesh, vem Cylinder. Coloca aqui, pode ser 12 vértices, tá? Não precisa ser tão pesado, é um cilindro assim que não vai ser tão visto assim de cima. Então quase não vai dar para perceber que ele é bem low poly. E vamos posicionar ele aqui assim, ó. Deixa mais ou menos aqui. Escaloneia para ele deixar mais fininho, ó. E escalonei aqui no eixo Z, ó, para ele ficar maior. Vai ficar bem maior assim, para ficar o tamanho, né, a altura de uma placa mais ou menos de trânsito, ela é bem altinha, tá? Não precisa ficar perfeito, depois a gente escaloneia na Game Engine, caso precise, tá? Mas é quase isso. Agora a gente coloca aqui para trás assim da placa, ó, deixa ele previamente encostadinho aqui na placa. É bem simples de modelar isso aqui mesmo. Eu acho que tá um pouquinho fino demais, então vamos mexer aqui no eixo X e Y, tá? Para ele ficar mais gordinho aqui. Acho que tem um pouquinho mais. Beleza, fechou. Então a gente só deixa ele um pouquinho mais alto aqui, que é onde vai os parafusos de encaixe da placa, tá? Se eu não me engano, é mais ou menos até aqui no meio, tá? Eu vi uma referência esses dias. Aqui tá bom, depois vai os parafusos aqui. A gente vai fazer os parafusos de smooth nesse cilindro. Shade Smooth, né? Aqui a gente pode dar um flat também, ou pode selecionar esse loop de edges e dar um mark sharp, né? Em cima e embaixo. Se você quiser, você pode até deletar essa face aqui, dar um delete, porque ela vai ficar escondida, né? Enfiado na calçada ou onde tiver essa placa. Agora a gente só precisa deixar ele bem posicionado aqui, para ele não ficar atravessando. Deixa mais para trás aqui assim, né? Ainda tá atravessando, beleza. Assim tá bem ok, né? Só que é o seguinte, como a gente vai utilizar esse mesmo suporte para todas as placas, a gente deixa ele separadinho aqui por enquanto. A gente meio que tá fazendo um asset modular, tá? Então a gente tá fazendo ele de uma forma eficiente, tá? Depois a gente duplica certinho e tal, tá? Eu esqueci aqui de renomear a placa de passagem, então vamos colocar aqui placa passagem, beleza. Renomeia o objeto e renomeia também o arquivo mesh. Então vamos abrir aqui o VMap desses objetos, é bem fácil de fazer, que são objetos simples, então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos começar por essa placa aqui, a gente entra no modo objeto, seleciona o objeto que a gente quer abrir o V, né? Coloca no modo de edição de objeto apertando Tab, 2 para selecionar por linhas, e a gente pode fazer alguns cortes que é bem fácil para abrir o VMap desse objeto. A gente pode fazer um corte nesse loop aqui, é só selecionar esse loop de linhas aqui, botão direito e dar um Mark Sims, que ele já vai fazer um corte aqui inteiro. Se a gente for aqui testar no UV-Edit, só apertar um A para selecionar todas as faces aqui no UV-Edit. Aqui você também seleciona todas as faces, tá? Só apertar aqui, só apertar A também que ele vai selecionar. Você aperta o botão U do seu teclado, que vai abrir um menu de um wrap. Você vem aqui em Wrap Angle Based, que ele vai cortar aqui a UV para você. Então essa parte aqui é a parte de trás, né? Onde a gente fez o corte. E esse aqui é a parte com aquele conjuntinho que é o outro lado do corte, né? Que fica aquela parte inteira e o loopzinho que está em volta aqui, que seria essa parte aqui. Isso aqui fica muito fácil para você fazer a texturização, tá? Beleza, então o VMap desse aqui tá pronto. Deixa aqui do jeito que tá. Depois a gente vai organizar tudo numa ilha de UV só, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa também, é só selecionar esse loop aqui de trás, botão direito dá um Mark Sims, aperta A no modo de face para selecionar todos, aqui também já tá tudo selecionado, você aperta U, Angle Based vai estar aqui também, certinho, mesmo esquema, aqui você também faz o mesmo esquema, só selecionar esse loop de trás, botão direito Mark Sims, seleciona todas as faces, aperta U e vem aqui um Wrap Angle Based que também vai fazer isso aqui. Agora a gente vai estar abrindo o VMap aqui da nossa base, é um cilindro, ele é mais ou menos isso aqui já, né, que seria toda essa parte aqui, e esses aqui seriam os caps, tá? Então coloca no modo objeto, seleciona alguma linha dessa, seleciona essas outras linhas aqui, né, embaixo não tem, aqui você desmarca 2 linhas para essa tampa ficar conectado aqui, para não ficar solta igual está aqui, botão direito dá um Mark Sims, seleciona todas as faces, aperta U,
da Wrap Angle Base ele vai abrir aqui. Você pode notar aqui que ele gerou a UV Map toda distorcida. Isso acontece porque a gente precisa resetar aqui alguns dados desse objeto. Precisa selecionar esse objeto, apertar o Ctrl A e vir aqui em All Transforms. Tá? Ele vai resetar algumas informações legais, até o pivô dele vai lá para o centro. É só você corrigir depois colocando aqui a origem para a geometria, né? Origem para a geometria, que ele vai voltar para cá para o centro do objeto. Depois a gente deixa certinho isso aqui também. Aí você só repete o processo aqui do Unwrap, que ele vai fazer um wrap certinho, já com essa escala aqui, já com as informações da data do objeto atualizadas, tá? Se você não fizer isso, vai ficar tudo distorcido aqui o teu objeto. Mas agora vamos organizar todos esses objetos aqui na mesma ilha UV, é só você apertar um A para selecionar todos os objetos, você vai ver que vai aparecer aqui as UVs de todos os objetos, aí você aperta o Tab para ir para o modo de edição, aperta o 3 para ir por face e não vai estar selecionada nenhuma face aqui, ou vai estar selecionada do último que a gente fez. Você aperta A para selecionar todas as faces, ele vai selecionar aqui todas as faces da UV também. Você vem nesse menuzinho aqui de UV, vem aqui em Pack Island, tá? Ele vai fazer uma organização meio que automática aqui para você, tentando ocupar um bom espaço, tá? Então vai estar aqui, ó, você pode ver que está aqui tranquilo, né? Então tá aqui tudo organizado. Então vai ter as placas aqui. Você pode fazer uma organização manual, né? Deixando as placas amarelas aqui em cima, deixando as vermelhas aqui embaixo, deixando as de lombada aqui, mas você também pode deixar assim que tá tranquilo, que depois a gente vai usar as próprias imagens que a gente fez lá para fazer uma projeção de albedo ou uma projeção de textura, tá? Que eu vou mostrar para vocês porque que é importante a gente ter aquelas referências também, que a gente vai utilizar elas para a gente criar a nossa textura, tá? No Substance Painter. Agora vamos exportar esses objetos para o Substance Painter para a gente estar criando as texturas PBR para os nossos Game Assets. É bem simples, tá? A exportação para o Substance Painter, a gente vai dar um A para selecionar todos os objetos, tá? E vem aqui em File, vem aqui em Export FBX, coloca em algum lugar, eu vou colocar aqui na mesma pastinha das placas aqui, tá? E vou colocar aqui o nome placas. Esse objeto final aqui, esse FBX, tá? Ele não é o que vai para Game Engine. Depois a gente vai fazer uma exportação específica para Game Engine. Isso aqui é só para a gente fazer as texturas dentro do Substance Painter. Você marca aqui Select Area Objects, para ir só os objetos que a gente selecionou, e dá um Export FBX. Eu vou usar aqui o meu Adobe Substance Painter 2022, tá? A versão 2025 ela é bem parecida, ela só tem algumas funções a mais ali, mas o método é praticamente o mesmo. E no próximo vídeo eu espero também ensinar vocês a conseguir um Substance Painter original por um preço bem baratinho, com uma licença mensal ou uma licença anual, tá? Ela sai muito mais barato, tá? Mas no próximo vídeo eu ensino para vocês. Bom, para a gente começar aqui no Substance Painter, a gente vem aqui em File, vem aqui em New. Aqui em File, a gente Select, a gente vai adicionar o nosso objeto placa que a gente exportou lá do Blender, tá? Que é as placas aqui. Vamos clicar aqui em abrir e dar um OK. Ele já vai abrir aqui a nossa placas aqui no Substance Painter, tá? Então, a partir daqui que a gente vai fazer a texturização. No canal eu já ensinei para vocês bastante coisa sobre Adobe Substance Painter e vou passar aqui um pouquinho rápido com vocês, para vocês conseguirem entender mais ou menos, tá? A gente precisa fazer aqui um bake para a gente gerar mapas importantes que o Substance Painter usa para funcionar os seus materiais e máscaras inteligentes que ele possui. Aquelas máscaras ou aqueles materiais que identificam onde é quina, onde é cavidade, para adicionar desgaste, para adicionar sujeira, meio que entre aspas automaticamente, tá? Para você fazer isso, você vem aqui em Texture Set Settings, vem aqui embaixo em Bake Mesh Maps e aqui é o menuzinho de Baking. Eu costumo trabalhar com 2K e depois eu faço um downgrade ou depois eu faço uma compressão dentro da Game Engine, que a resolução aqui das texturas elas são pesos diferentes, então tanto para a placa de vídeo renderizar, tanto do tamanho dos arquivos das texturas. Isso é importante ressaltar para os jogos, tá? Porque tendo muitas quantidades de texturas de 2K vai ficar bem pesado o seu jogo, então você precisa manter uma dinâmica, mas eu sempre faço a texturização aqui 2K, meu PC suporta, então é bem tranquilo para mim, então eu deixo 2K. A gente não tem uma mesh de Arg Definition, né? A gente não tem uma mesh de Arg Poly, que seria um objeto Arg Poly com mais detalhes, que a gente ia extrair para um objeto Low Poly, para uma retopologia ou para uma versão Low Poly desse objeto, para a gente extrair os mapas da versão Arg Poly. Como esses objetos nossos aqui são simples, eu acho que não tem tanta necessidade assim a gente fazer um Arg Poly deles, para depois fazer a exportação e fazer o bake, tá? Só fazer aqui com o Low Poly mesmo vai funcionar para a gente, para gerar os mapas aqui, para a gente conseguir estar usando as máscaras inteligentes e os materiais inteligentes. Então, feito isso, você marcou que tudo não tem segredo, tá? É só você clicar aqui em Bake Placas Material e tá feito. Beleza, terminou aqui o Bake, agora você pode verificar aqui, ó, que ele gerou os mapas, né, os Mesh Maps, que é o que eu expliquei para vocês, tá? Você pode ver que a curvatura aqui, ó, ele identifica onde tem quina, onde tem cavidades. Então, os materiais inteligentes e as máscaras inteligentes usam essas informações para conseguir saber onde que tem desgaste, onde não tem, né, e etc, tá? Mais para frente, na minha comunidade, na Low Poly Pros, vai ter um módulo específico mais avançado e mais aprofundado no Substance Painter para vocês. O link da minha comunidade vai estar fixado aí no primeiro comentário.
Beleza, lembra que eu falei para vocês que a gente ia utilizar aquelas referências que a gente baixou como texturas? Sim, por isso que a gente precisa daquelas imagens com uma boa qualidade para a gente utilizar aqueles vetores para a gente criar o nosso base color, né, nossas cores aqui, a nossa textura das nossas placas. Senão a gente teria que fazer do zero. Com sorte que a gente tem aquele site que a gente consegue baixar esses vetores já prontos, tá? Para estar adicionando eles aqui no Substance Painter, você vem aqui ó, onde fica os materiais, onde fica os arquivos, você vem aqui nesse maisinho e você clica aqui em adicionar recursos, né, ADD Resources. Você vai lá onde está salvo as tuas referências, né, ou tuas placas, e você clica aqui nelas, né, só selecionar elas e clicar aqui em abrir. Aí aqui você vai colocar onde você quer salvar essas imagens, você pode salvar aquela como um alpha, pode salvar elas como uma texture, eu vou salvar aqui como uma texture, né, para ficar organizadinho. Aí aqui você pode deixar elas somente até você terminar de texturizar essas placas, ou você pode para deixar elas dentro do projeto, né, por inteiro, ou vocês podem salvar para deixar dentro das suas bibliotecas. Pode ser pelo projeto, vai funcionar legal, ou você pode deixar para sua biblioteca. Sempre que você abrir um Substance Painter, independente do que você for fazer, essas imagens de placa vão estar lá. Eu vou deixar aqui para o projeto, tá? Vamos clicar em Import e fazer a importação aqui, ó. Muito simples, né? Beleza, agora a gente vem aqui no Substance Painter, né? Para quem não sabe, o Substance Painter você aperta Alt e o botão esquerdo do mouse você consegue orbitar aqui os objetos, né? E você consegue arrastar clicando na bolinha do mouse, para quem não sabe, tá? E dar zoom é com o botão direito arrastando também, tudo isso segurando o Alt, tá? Então vamos vir aqui na parte frontal para a gente conseguir precisamente ir nessa parte frontal aqui do objeto. A gente vai rotacionar, ó, aperta Alt e o botão esquerdo do mouse e rotaciona. Você vem em direção aqui à parte frontal, né? E aperta o Shift que ele já vai automaticamente certinho aqui na visão frontal. Então a gente dá um zoom aqui com a rodinha do mouse, né? Ou com Alt e mais botão direito. Eu dou zoom aqui com a rodinha do mouse que também funciona legal. E beleza, a gente já vai poder criar aqui a nossa projeção. Então a gente vai projetar essa textura, nessa imagem aqui dessa placa aqui na parte frontal. Então a gente vem aqui agora, ó, a gente tem aqui nossos materiais e tem os layers, tá? É aqui onde ficam as nossas camadas, como fosse um Photoshop, por exemplo. Ele já veio com uma camada padrão. Essa camada a gente pode renomear aqui como placa 1, tá? Vou deixar 1. Eu poderia colocar o nome inteiro, mas eu não vou perder tempo com isso. Então vou deixar essa camada aqui pra gente pintar. É isso aqui. Então a gente consegue separar tudo por camada, assim a gente tem mais organização e do que fizer com cada placa. Então, ó, olha só, todas as placas estão nessa única ilha UV, nesse único material. Então a gente vai gerar texturas para todas essas placas aqui. E a gente pode colocar até 10, até 8 placas. Se a gente usar uma textura com mais resolução, pode colocar até 15 placas aqui, que vai ficar com uma resolução boa e vai ficar bem otimizado. Então tá, para a gente projetar aqui agora a nossa imagem, a gente vem aqui ó, em Projection, clicou aqui, ele vai ficar branquinho assim. Aí você vem aqui no menu de projeção, ó, vem aqui no Material, você pode desmarcar todos esses outros mapas. A gente só quer pintar a cor, né? Usar realmente a cor aqui. Então a gente vem aqui no Base Color e a gente arrasta para cá, ó. Deixa aqui no Base Color, já vai ficar aqui a nossa imagem pronta para fazer a projeção. Aí a gente só vai posicionar ela certinho. Para posicionar certinho, você aperta o S, né? Segura o S, aí você consegue estar movimentando aqui a nossa imagem para projetar. Aí a gente só coloca certinho aqui, ó, onde a gente quer para projetar no nosso modelo. Tenta deixar o tamanho certinho, né, que é uma referência real esse vetor que a gente tem. Tenta deixar ele bem alinhadinho aqui. Beleza, show, acho que assim tá tranquilo. Aí é só você pintar, ó. Vai pintando aqui, ó, que ele vai estar fazendo a projeção. Beleza, a gente já fez aqui a projeção, então a gente tem meio que um caminho andado aqui nessa placa, porém ainda ela está sem informações, que é um metal, que é tinta, ou que tem aquele item de reflexividade que eu vou ensinar vocês também, né? É só uma placa simples, na verdade é só o base color que está aqui, os outros mapas não tem por enquanto, tá? A gente vai criar tudo certinho para deixar com um aspecto mais realista. Eu vou aproveitar e já vou fazer as outras projeções aqui, então você faça o mesmo para todos, tá? Lembra de criar um novo layer, só você clicar aqui, ó, tá? Adicionar layer, coloca 2 para ser a placa número 2. Eu recomendo você renomear certinho e arrasta aqui para o base color. É só você fazer a projeção. Beleza, então, praticamente o nosso mapa de base color aqui já está feito com as nossas informações principais. Agora a gente vai transformar isso aqui em um material PBR mais inteligente, né? A gente vai colocar as informações de Metallic e Roughness e talvez o Normal Map para dar aquele esquema como se tivesse aquele refletor que normalmente tem nas placas, né? Que antigamente não tinha, hoje em dia tem bastante, né? Placas com um negócio refletor amarelo aqui que você quase não percebe, você percebe mais de noite, tá? Eu vou ver se eu faço com vocês com Normal Map e Egg Map, tá? Mas por enquanto é isso aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a agregar essas informações. Vamos colocar aqui as cores, né, ou materiais representando a parte de trás. Na minha cidade, essa parte de trás das placas aqui são pretas, então eu vou fazer isso.
Você pode fechar aqui, né, para não deixar somente no que a gente importou. Você fecha isso aqui e aqui você vai ter uma vasta coleção de materiais. Você vem aqui, ó, nesse segundo, que é o Smart Materials, e aqui você tem os materiais inteligentes prontos que já vem de padrão no Substance Painter, tá? Tem tecido, tem plástico, tem metal, né? A gente vai encontrar aqui um metal que atende a estrutura que é uma placa mais ou menos, tá? Beleza, para fazer a parte de trás aqui metálica, né, onde eu moro aqui é preto, essa parte de trás aqui das placas, tá? A gente precisa aqui vir aqui nos Smart Materials, tá? E procurar algum material inteligente que encaixe aqui para nós, ou a gente pode até criar um novo. Eu vou usar aqui um que eu acho que vai funcionar legal pra gente, que é esse steel, tá? Que é o metal. A gente arrasta ele aqui para os objetos, tá? Ele vai pegar aqui em todo o objeto. Depois a gente vai criar uma máscara aqui para designar aonde ele deve aparecer, para não ficar aqui na frente das nossas cores, né? A gente quiser, a gente pode até colocar ele para baixo aqui na hierarquia, que ele já vai ficar para trás aqui automaticamente, só que ele vai pegar na placa como um todo, ó. Você pode ver que ela já fica com esse detalhe metálico até, mas a gente não quer. Então a gente quer somente aqui atrás, depois eu vou colocar uma máscara ali para vocês conseguirem entender como que funciona. Primeiro vamos configurar esse material para ficar certinho. Aqui onde eu moro, como eu disse, não é metálico assim a parte de trás da placa, é uma cor mais preta e mais opaca, tá? É um metal também, é meio que uma tinta mais escura, né? Tinta não reflete tanto assim igual esse metal. Então a gente vem aqui no menuzinho, né, na pastinha aqui do Steel, e a gente começa a desmembrar esse material e mexer aqui nas configurações que ele tem. Tem diversas configurações randômicas e específicas para o estilo desse material. Então a gente pode ver aqui, ó, esse Surface Details, esses amassadinhos que tem aqui, você pode ativar e desativar ele para não ter. Eu vou fazer as placas meio que novas, então eu não quero esses detalhes aqui, ó, mas você quiser você pode ter, né? Roughness Details, essas sujeiradas aqui que tem, eu acho legal manter talvez, mas se você quiser deixar mais novinho, você pode deixar ele sem mostrar aqui também. Eu acho que tá legal assim, só que a gente precisa dar um tapa agora no Roughness, porque tá muito metálico isso aqui, né? E tinta, normalmente tintas metálicas que são opacas, elas não emitem tanta luz igual tá emitindo aqui agora. Então a gente vai lá embaixo aqui na base do metal, muda a cor aqui para uma cor mais escura, né? Para deixar pretinho assim, certo? Ficou mais pretinho assim, é o que a gente quer, só que ainda tá muito reflexivo. Então a gente vem aqui no Roughness, tá? Deixa ele mais branco. Quanto mais escuro, mais luz ele vai refletir, como se fosse um plástico, até níveis assim de vidro. Quanto mais branco que o Roughness, cores brancas nele, ele não reflete tanta luz, tá? Então vamos deixar mais ou menos quase na metade, acho que assim tá bem legal, né? Só que tá muito metálico. Então a gente vem aqui no Metallic, a gente não precisa deixar esse objeto ser um concreto, né? A gente pode deixar ele sendo um metal com menos metalicidade, podemos assim dizer, tá? Deixa ele mais ou menos aqui assim, ó, que vai encaixar legal e também vai ficar show. Se você quer fazer a placa mais nova, como eu falei, você desmarca aqui o Roughness Details, que ela vai ficar lisinha, assim como eu disse para vocês, tá? Então, beleza. Então, a gente já designou aí mais ou menos os materiais bases aqui, tá? E agora a gente precisa fazer aqui a parte do nosso cano. Aí a gente precisa agora criar a máscara aqui pra gente designar onde a gente quer que apareça esse material, senão ele vai ficar aqui, ó, colocando aqui na frente, né? E aqui na frente normalmente é liso, né? Uma tinta mais lisa ou é uma tinta mais reflexiva, que talvez a gente pode fazer aqui na próxima aula, tá? Então a gente vai clicar com o botão direito aqui no Steel, adicionar uma máscara preta, né? Black Mask. Essa máscara, tudo que tiver branco aqui nela, que nós pintar aqui, vai aparecer esse material. A gente tem umas ferramentas aqui no Substance Painter, né? Que é o próprio aqui, ó, Polygon Fill. Ele pinta através de faces, de triângulos, ou de objetos inteiros, ou de ilhas UVs. A gente vai escolher aqui o ilhas UVs, tá? Vamos clicar aqui, e agora toda a ilha de UV que a gente clicar aqui, ele vai preencher. Se você quiser apagar aqui, por exemplo, você deixa para o mais escuro, aí não vai ter informação nenhuma. Quanto mais para o branco, mais informação vai preencher completamente. Se você deixar meio termo, ele vai ficar meio que uma falsa opacidade. Então, se você deixa completo aqui, pinta aqui a parte de trás, pinta aqui a parte de trás também, que é essa ilha de UV, e fechou. Você pode ver que aqui na base não ficou, que aqui na base a gente vai usar um outro metal. Aqui na base a gente pode usar esse próprio material aqui, o Steel Steinert, ele é um metal com poucos danos, tá? Se você jogar aqui, você já vai conseguir ver como é que vai ficar mais ou menos. Olha só como ele é um metal que fica bem parecido com esses metais aqui já, né? Que tem aqui em placas. Tem sujeirinhas aqui, tem algumas outras coisas. Eu vou deixar essas sujeirinhas aqui, porque a placa ela é semi-nova, eu quero deixar. Eu não quero deixar ela completamente zerada, mas também não quero deixar ela bem antiga, com ferrugem ou com algumas sujeirinhas. A gente também poderia adicionar isso daqui. A gente pode pintar aqui sujeiras, pode colocar máscaras inteligentes que adicionam sujeiras aqui como se fosse com o passar do tempo. O Substance Painter ele dá muitas coisas para você criar coisas realistas, tá? Como aconteceu com o Steel, a gente precisa criar uma máscara pra gente desenhar somente a base aqui. Então clica com o botão direito, vem aqui em adicionar Black Mask e a gente vem no Polygon Fill, coloca pro modo objeto e a gente pinta aqui a base, é só clicar em cima e ele já vai pintar a máscara aqui do material e ele vai ficar somente designado aqui. Se você quiser deixar organizadinho, joga esse Steel da base lá para baixo e aqui a gente tem mais controle e mais organização. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a adicionar detalhes aqui nessas placas aqui para não deixar esse padrãozinho aqui como se fosse um plástico.
Para a gente fazer isso, a gente pode criar aqui um novo Fill Layer, tá? Então você vem aqui, ó, adicionar Fill Layer. Nesse Fill Layer já coloca uma máscara preta nele e você pinta aqui a parte da frente das placas, tá? Então vamos usar aqui a ferramenta de UV, clicou aqui, ele já vai pintar, também já vai pintar, e aqui também já vai pintar. Você joga isso aqui lá para cima para ele sobrepor, tá? Então ele vai sobrepor aqui, ó. Aí a gente clicando aqui, a gente consegue mexer nas propriedades desse Fill Layer, tá? Olha só que legal, a gente tem informações aqui de base color, a gente não vai usar, a gente vai usar as base colors dessas imagens que a gente pintou. Então você pode desmarcar aqui o color, a gente só vai usar as informações aqui de metal roughness, tá? Então, por exemplo, se a gente vir aqui deixar bem metálico essas placas, a gente vem aqui e aumenta o metallic pro branco. Quanto mais branco, mais metálico é um objeto. Você pode ver que ele vai ficar bem metálico mesmo. Então a gente vai deixar aqui meio termo, e o roughness a gente deixa um pouquinho mais pro branco para não ter tanta reflexividade de luz. Porque se você for olhar aí na tua rua para você ver, vai olhar a tua placa, ela não vai estar com esse tom tão metálico como está aqui ainda, e também não vai compartilhar tanta reflexidade de luz. Vai ficar mais ou menos aqui como está, mas ainda está muito metálico. Acho que dá para melhorar isso. Vamos deixar menos metálico aqui assim, ó. Legal, aumentar um pouquinho o roughness aqui pro preto, para ele ter um pouquinho mais de reflexibilidade. Ainda está muito espelhado, eu acho. Assim, eu acho que tá bacana, ó, para não deixar tão opaco também. E assim já temos aqui uma placa meio que metal. Se a gente olhar aqui no base metálica, a gente tem algumas informações. Ó. Esse aqui é bem metálico mesmo. Esse aqui, a parte de trás já não é tão metálico, mas também é metálico. Aqui na frente é o mínimo metálico, né? É bem legal esse estilo de material PBR, mas pra frente eu quero fazer uma aula específica para isso para vocês. E com certeza na minha comunidade vai ter uma aula bem completa sobre o que é um material PBR, sobre os mapas aqui, né? Praticamente a gente já tem aqui as nossas placas feitas, ó. PBR com informações e tal. Se você quiser adicionar alguma sujeira, alguma coisa, você pode colocar aqui um novo Fill Layer, tá? Deixa ele numa cor bem gritante, vou deixar aqui um bem vermelhão assim, tá? Aí você vem aqui, ó, e aqui é onde é as máscaras inteligentes, as Smart Mask. Você tem diversas máscaras inteligentes, que ela adiciona aqui, ó, a sujeira. Se você clicar nela e arrastar ela aqui, ela vai usar os materiais, ela vai usar os mapas inteligentes e vai ficar aqui nas posições específicas. Então ela vai colocar aqui o nosso Fill Layer certinho aqui, como se fosse um filtro. Se a gente quiser colocar sujeiras assim, ó, ia ficar assim. Então diversas máscaras aqui, ela tem várias funções diferentes. Uma serve para dar sujeira em quina, né, desgaste, outra deve ser para jogar terra, alguns tipos de desgaste. Essas aqui são só para quinas também. Pode ser essas aqui que são mais globais também, que é uma terra mais avançada, uma sujeira. Se a gente quisesse fazer um ferrugem aqui, ó, fácil, vamos colocar aqui uma cor de ferrugem mais ou menos, ó. Olha só, deixar um pouquinho mais metálico, quase sem roughness, deixar esse age aqui mais afundado assim. Olha só que simples que a gente consegue estar adicionando detalhes aqui. Com certeza na minha comunidade eu vou abordar muito melhor isso para vocês conseguirem aprender. Então é só acessar lá www.polypros.com, tá? Olha só como é fácil para vocês. A gente não quer usar esse ferrugem aqui, a gente quer deixar placas novas assim. Então basicamente a gente já fez aqui a texturização. Então como eu não quero ferrugem, eu vou deletar isso aqui, tá? Um outro detalhe que fica legal você adicionar, que agrega valor ao seu game asset, são detalhes pequenos como um parafuso, tá? Vamos colocar aqui um parafuso. Para fazer um parafuso com o normal map aqui no Substance Painter é bem fácil. Tem alguns prontos aqui já, tá? Que você pode utilizar, mas eu quero fazer aqui manualmente para vocês. Na verdade, essas placas elas nem usam parafuso, elas usam rebite, né, que é bem fácil de fazer aqui também no Substance Painter. Vamos criar um novo Fill Layer, colocar uma Black Mask nele e a gente vai mexer aqui em algumas coisinhas desse Fill Layer depois. Vamos pintar aqui a máscara primeiro onde é um parafuso. Vamos pegar aqui o pincel normal, vamos vir aqui nos pincéis e vamos pegar um pincel bem duro, que é o Basic Hard aqui, tá? Dá 2 cliques aqui, beleza. Se a gente pintar aqui, ele vai pintar bem simples, mas não é isso. Então, Ctrl Z, diminui o tamanho, né? O parafuso vai mais ou menos aqui no centro da placa. Acho que ele tem esse diâmetro aqui, um pouquinho maior, né? Acho que seria assim, ó, tá? Deixa aqui alinhadinho, ó, o parafuso vai vir bem aqui e pinta. Tá bem simples ainda, porque a gente não colocou informação nenhuma aqui no nosso Fill Layer. Então, vamos vir clicar aqui no Fill Layer e vamos colocar umas informações. Vamos colocar um Wing Map nele primeiro, para ele ter relevo, né, ter altura como se fosse um parafuso. Pode ver que ele já tirou, né, para fora assim. A gente pode colocar aqui uma cor dele um pouquinho mais escura e deixar ele metálico, tá? Deixa ele metálico assim, né? O roughness a gente pode deixar ele um pouquinho mais metálico também, que parafuso normalmente, o rebite também. Acho que tem no rebite opaco também, deixa assim. Você até pode colocar um material de metal que existente aqui também para dar esse efeito, tá? Mas não tem necessidade, acho que no momento agora vai ficar o rebite novinho aqui, ele já tem informação metálica, tem o roughness também, tem uma corzinha nele legal. E aí, beleza, olha só como é que tá, já tá aparecendo um rebite. Você pode colocar sujeiras, colocar, adicionar mais detalhes, mas isso aí a gente vai entrar aprofundado nas novas aulas. Agora é só a gente pintar aqui os parafusos nas outras placas.
Então é isso, gente. A gente aprendeu aqui umas coisinhas bem legais do Substance Painter e do Blender pra gente começar essa série, pra vocês começar a se entender um pouquinho mais dos dois softwares. Se vocês querem uma aula de exportação dessas texturas aqui, tanto pro Blender quanto pra Unity, comenta aí que eu vou fazer essa aula. Então beleza, gente? Espero que vocês gostem dessa série. Deixe suas dicas aí pra gente melhorar ainda mais essa série. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto. Até a próxima.